Apocalipse capítulo 1. Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vinda de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele, numa visão, revelasse estas coisas ao seu servo João. E então um anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo o que ele ouviu e viu. Se você ler esta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz também serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas estas coisas se cumprirão. De João para as 7 igrejas da Túrquia. Queridos amigos, que vocês tenham graça e paz de Deus, que é, que era e que virá, e do Espírito de 7 aspectos, que se acha diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Todo louvor a ele, que nos ama sempre e que nos libertou dos nossos pecados, ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Vejam, ele vem chegando, rodeado de nuvens, e todo olho o verá, incluindo-se aqueles que o transpassaram. E as nações se lamentarão de tristeza e de terror quando ele vier. Sim, amém, que assim seja. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que é, que era e que virá outra vez. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem está escrevendo esta carta. Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede, e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Patmos, desterrado ali por pregar a palavra de Deus e por contar o que sabia a respeito de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor e eu estava adorando, quando subitamente ouvi uma forte voz atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. E então eu o ouvi dizer: Ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas da Túrquia, a igreja de Éfeso, a de Esmirna e as de Pegarmo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando ali, atrás de mim, estavam 7 castiçais de ouro, e entre eles achava-se alguém que parecia Jesus, que se chamava a si mesmo o Filho do Homem, vestido de um manto comprido e com o peito atado com uma faixa de ouro. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos penetravam como labaredas de fogo. Os pés rebrilhavam como o bronze polido, e a voz ressoava como as ondas da praia. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e na boca uma afiada espada de 2 gumes. E o rosto dele brilhava com a força do sol no esplendor sem nuvens. Quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: Não tenha medo, embora eu seja o primeiro e o último, o vivente que morreu e que agora está vivo para sempre, que tem as chaves do inferno e da morte. Não tenha medo. Ponha por escrito o que você acaba de ver, e o que brevemente lhe será mostrado. Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Capítulo 2. Escreva uma carta ao líder da igreja em Efeso e diga-lhe isto. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que caminha entre as igrejas e sustenta os líderes delas na mão direita. Ele diz a você: Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu como eles mentem.
você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Todavia, há uma coisa errada. Você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Como está diferente agora? E volte-se para mim outra vez, e trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Porém, há isto de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu detesto. Que esta mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos que forem vitoriosos eu darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao líder da igreja em Esmirna escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e depois voltou à vida. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor, e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas celestiais. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, os filhos de Deus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Deixe de ter medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, um futuro glorioso e sem fim. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não será prejudicado pela segunda morte. Escreva esta carta ao líder da igreja em Pergamo. Esta mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás, no centro da adoração a ele, e apesar disso tem permanecido fiel a mim, e recusou negar-me, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado entre vocês pelos devotos de Satanás. Todavia, eu tenho umas poucas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que procedem como fez Balaão, quando ensinou Balaque a destruir o povo de Israel, envolvendo-os em pecados sexuais e estimulando-o a ir à festa de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês. Mude a sua mente e a sua atitude. Caso contrário, eu virei a vocês subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que cada um que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, a nutrição secreta do céu. E eu, cada a um, darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um novo nome, que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Escreva esta carta ao líder da igreja em Tiatira. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze resplandecente. Eu estou ciente de todas as suas boas obras, sua generosidade com os pobres, suas dádivas e o seu serviço a eles. Conheço também o seu amor, a sua fé e a sua paciência, e observo o seu constante progresso em todas as coisas. Todavia, tenho contra vocês o seguinte: você está permitindo aquela mulher, Jezabel, que se chama a si mesma de profetisa, ensinar aos meus servos que o pecado do sexo não é questão grave. Ela os instiga a praticar imoralidade e a comer carne que foram sacrificada aos ídolos. Eu dei tempo a ela para mudar a sua mente e atitude, porém ela recusou. Agora preste atenção ao que eu estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que eles se voltem para mim novamente, arrependidos do seu pecado com ela. E ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente os corações e a mente dos homens. Eu darei a cada um de vocês aquilo que merecer. Quanto aos restantes de vocês de Tiatira, que não seguiram este falso ensino, verdades mais profundas, como eles a chamam, profundezas de Satanás, na verdade,
Não pedirei de vocês mais nada, além do que já pedi. Tão somente segurem com firmeza o que vocês têm, até que eu vá. A cada um que vencer, que até o fim continuar fazendo as coisas que me agradam, eu darei o poder sobre as nações. Vocês as governarão com uma vara de ferro, tal como o meu pai me deu autoridade de governá-las. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro quando é quebrado em pedaços pequeninos. Eu darei a você a estrela da manhã, que todos aqueles que podem ouvir ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Ao líder da igreja em Sardes, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem o divino espírito de 7 aspectos e as 7 estrelas. Eu conheço a sua fama de igreja viva e ativa, mas você está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e sim anunciarei diante do meu Pai e dos seus anjos que esse me pertence. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escreva esta carta ao líder da igreja em Filadélfia. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, para abrir o que ninguém pode fechar, e fechar o que ninguém pode abrir. Eu o conheço bem. Você não é forte, mas tem procurado obedecer, e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Note isto. Eu obrigarei todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam que são meus, porém não são, eles estão mentindo, a caírem aos seus pés e reconhecerem que você é aquele que eu amo. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e a tentação que virá sobre o mundo para pôr à prova cada um dos que ainda estão vivos. Atenção! Eu volto logo. Sustente firmemente a pouca força que vocês têm para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e terá o meu novo nome gravado nele. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escreva esta carta ao líder da igreja de Laodiceia. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e a verdadeira de tudo que é ou que foi ou será em qualquer tempo, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu o conheço bem. Você nem é quente, nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu o cuspirei para fora da minha boca. Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa nenhuma, e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. O meu conselho a você é que compre ouro de mim, ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico, e que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para que não fique nu e envergonhado, e que obtenha de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu o corrijo e castigo constantemente todo aquele a quem amo. Portanto, devo castigá-lo, a menos que você abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente.
Se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele, e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, tal como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai no trono dele, quando me tornei vencedor. Que aqueles que podem ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Capítulo 4. Então, quando olhei, vi uma porta aberta nos céus, e a mesma voz que tinha ouvido antes, que soara como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer no futuro. E no mesmo instante eu estava em espírito lá no céu, e vi que coisa gloriosa, um trono e alguém sentado nele. Grandes jorros de luz faiscavam desse alguém, como de um diamante resplandecente, ou de um rubi cintilante, e um arco-íris fulgurante, como uma esmeralda, envolvia o trono dele. Este trono era rodeado por 24 tronos menores, com 24 anciãos sentados neles. Todos estavam vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e trovões, e havia vozes nos trovões. Bem em frente do trono dele havia 7 lâmpadas acesas, representando o divino espírito de 7 aspectos. Diante do trono achava-se estendido um brilhante mar de cristal. Nos 4 lados do trono estavam 4 seres viventes, pontilhados de olhos na frente e atrás. O primeiro destes seres viventes tinha a forma de um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha o rosto de um homem. E o quarto tinha a forma de uma águia, com as asas abertas, como se estivesse voando. Cada um destes seres viventes tinha 6 asas, e a parte central das asas deles estava coberta de olhos. Um dia atrás do outro, e uma noite atrás da outra, eles vinham dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que virá. E quando os seres viventes deram glória e honra e agradecimentos ao que está sentado no trono, que vive para todo sempre. Os 24 anciãos caíram diante dele e o adoraram, aquele que vive eternamente, e depositaram suas coroas diante do trono, cantando: Ó Senhor, digno é de receber a glória e a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas. Elas foram criadas e chamadas à existência por um ato da sua vontade. Capítulo 5. E vi um rolo de pergaminho na mão direita do que estava sentado no trono, e o rolo achava-se escrito por dentro e por fora, e estava fechado com 7 lacres. Um anjo poderoso, com uma forte voz, estava gritando esta pergunta: Quem é digno de quebrar os lacres deste rolo e abri-lo? Mas ninguém em todo o céu, nem na terra toda, nem dentre os mortos, tinha permissão para abrir-lhe o rolo. Então eu chorava desalentado, porque ninguém, parte alguma, era digno. Ninguém podia contar-nos o que o rolo dizia. Porém, um dos 24 anciãos me disse: Pare de chorar, porque, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e mostrou que é digno de abrir o rolo e quebrar os 7 lacres. Eu olhei e vi ali um cordeiro de pé, diante dos 24 anciãos, na frente do trono e dos seres viventes. E no cordeiro havia feridas fluentes, que haviam causado sua morte. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam o divino espírito de 7 aspectos, enviado a todas as partes do mundo. Ele deu um passo à frente e recebeu o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o rolo, os 24 anciãos caíram diante do cordeiro, cada um com uma harpa com taças cheias de incenso, as orações do povo de Deus. Eles cantavam-lhe um hino novo com essas palavras: Digno é de receber o rolo de pergaminho e quebrar os seus lacres e abri-lo, porque foi morto e o seu sangue comprou gente de todas as nações, como dádivas a Deus. Eu os reuni no reino e os fiz sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, na minha visão,
ouvi o cântico de milhões de anjos que rodeavam o trono, e os seres viventes e os anciãos. Digno é o Cordeiro, eles cantavam bem alto. O Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. E então ouvi cada um do céu e da terra, e dentre os mortos debaixo da terra e no mar, exclamando: a bênção e a honra e a glória e o poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os 4 seres viventes ficavam dizendo: Amém. E os viventes e os 24 anciãos caíam e o adoravam. Enquanto eu o observava, o cordeiro quebrou o primeiro lacre e começou a abrir o rolo. Então um dos 4 seres viventes, com uma voz que soava como um trovão, disse: Venha! Olhei e ali na minha frente estava um cavalo branco. Aquele que eu montava levava um arco e puseram-lhe uma coroa na cabeça. Ele saiu cavalgando para vencer em muitas batalhas e ganhar a guerra. Então ele abriu o rolo até o segundo lacre e também o quebrou. E ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Desta vez surgiu um cavalo vermelho. Ao que o montava foi dada uma espada comprida e a autoridade de tirar a paz e trazer a anarquia para a terra, e apareceu guerra e matança por toda parte. Quando ele quebrou o terceiro lacre, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha! E viu um cavalo negro, com aquele que o montava, segurando uma balança na mão. E uma voz que vinha dentre os 4 seres viventes disse: Só 1 quilo de trigo por 1 denário, ou 3 quilos de cevada, mas não há azeite de oliva nem vinho. E quando foi aberto o 4º lacre, ouvi o 4º ser vivente dizer: Venha! E agora vi um cavalo amarelo, e o nome daquele que o montava era Morte. E seguia atrás dele outro cavalo, e o nome do que o montava deste era Inferno. Eles receberam domínio sobre a 4ª parte da terra, para matar com a guerra, a fome, a doença e os animais selvagens. E quando ele quebrou o 5º lacre, vi um altar, e debaixo dele todas as almas dos que haviam sido martirizados por pregarem a palavra de Deus e por serem fiéis em seu testemunho. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra aquilo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? E foi entregue um manto branco a cada um deles. E lhes disseram que descansassem mais um pouco até que os outros irmãos deles, conservos em Jesus, sofressem o martírio na terra e se unissem a eles. Eu estava contemplando quando ele quebrou o 6º lacre, e houve grande terremoto, e o sol ficou escuro como um pano negro, e a lua ficou da cor de sangue. Então parecia que as estrelas do céu estavam caindo na terra, tal como frutos verdes da figueira, abaladas por ventos fortes. E o céu estrelado desapareceu, como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho e tirado dali. Cada montanha e cada ilha foi sacudida e saiu do seu lugar. Os reis da terra e os líderes do mundo e os ricos e os oficiais militares de alta graduação e todos os homens, grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E gritavam às montanhas que os esmagassem. Caiam em cima de nós, suplicavam eles, e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem pode sobreviver a ele? Capítulo 7. Então vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem, de modo que nenhuma folha se movia nas árvores, e o oceano ficou liso como vidro. E vi outro anjo que vinha do leste, trazendo o grande sinete do Deus vivente, e gritou para aqueles 4 anjos que haviam recebido poder para fazer mal à terra e ao mar,
Escutem, não façam nada ainda, não mal nem a terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenha posto a marca de Deus na testa dos servos deles. Enquanto foi posta esta marca, eu ouvi o número. Eram 144.000 das 12 tribos de Israel. Conforme a lista abaixo: Judá, 12.000. Ruben, 12.000. Gade, 12.000. Azer, 12.000. Naphtali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. Benjamim, 12.000. Depois disto, eu ouvi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações e províncias e línguas que estavam na frente do trono e diante do Cordeiro, vestido de branco como folhas de palmeiras das mãos. E estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do Cordeiro. E nesse momento, todos os anjos estavam unindo-se ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caindo com o rosto em terra diante do trono, adorando a Deus. Amém, diziam eles. Bênção e glória e sabedoria e agradecimentos e honra e força e poder sejam ao nosso Deus, para sempre e para sempre. Amém. Então um dos 24 anciãos me perguntou: você sabe quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vêm? Não, sim, não sei, senhor, respondi. Diga-me, por favor. Esses são aqueles que saíram do grande sofrimento, disse ele. Lavaram seus mantos e os branquearam com o sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão aqui diante do trono de Deus, servindo-o de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará. Eles nunca mais terão fome nem sede, e serão totalmente protegidos contra o calor escaldante do meio-dia. Porque o Cordeiro que está diante do trono os pastoreará, e será o pastor deles, e os guiará às fontes de água da